Nenhuma filtração. Pasta OneDrive documentos. Escolher outra pasta. Vou ele aqui na área de trabalho. Aqui na área de trabalho. Esse saltar. Certo. Agora eu vou fechar. Agora eu vou cancelar aqui. Vou abrir ele lá na área de trabalho. Decisões, cadê? No arquivo PDF. Tá aqui, ó. Decisões mais fácil. Aí vem aqui, já está na área de trabalho. A gente volta aqui. Você vai compartilhar de novo. Você vai aparecer em janela e tem que esperar um pouquinho para ver se ele vai carregar. Assim que ele carregar, é só. Tá devagar. Tá com a internet. Tá aqui. Ah, tá bem no Wi-Fi fone. Dá para funcionar aqui. Conectado. Celular. A gente já entra. Não. Pode ser que a se não tem como mandar por e-mail. Não colocar aqui de janela. Caramba, está aparecendo estranho. Permissão de compartilhamento deve ser concedida. Em compartilhamento. Sim. Janela. Estranho, ele não está deixando nem compartilhar ali. Tem que mandar para mim. Duas janelas e uma das duas foi. E é pequena, é 5 megas só. Ah, agora ele apareceu ali. Vamos ver se ela vai aparecer de novo. Aqui, ó. Vou deixar ela aberta que ela aparece. Compartilhar. Agora foi. Agora tá lá. Eu tenho que voltar para cá os alunos. Tá aqui. Você tá aqui e ela tá ali. Compartilhar. Então aí, gente. Achou? Que coisa, hein? Não? Apareceu, gente? Notícia. Não sei o que aconteceu. Bom, internet interrompida. Vamos ler isso aí. Eu vou ler esse capítulo aí. Eu vou lendo aí, eu vou lendo aqui.
Não, hoje tá difícil, hein? A internet tá terrível aqui hoje. Meu Deus do céu. Descendo. Já disse, hein? Tô travando aqui hoje. Eu vou ter que ler, porque não tá tudo travando hoje. Não, o livro chama Como os Médicos Pensam. Como os médicos pensam. Eu vou ler, então, porque é muito interessante esse depoimento. Como os médicos pensam. Tudo travando, não sei o que aconteceu, né? Chatice. Bom, eu vou ter que ler. Não está descendo. Está gravando de novo. Já disse isso hoje. Bom, chama o informático aqui. Está descendo de jeito nenhum. Estou travando. Jesus. Bom, eu vou ter que ler para vocês. Infelizmente, eu estou computador aqui. Em uma manhã abafada de junho de 76, o livro chama Como os Médicos Pensam, do Jerome Gropius, que é um médico que publicou um livro, ficou muito famoso em 2008, 2007, sobre escrevendo a vida dos médicos em grandes hospitais dos Estados Unidos. Adriano, não está descendo. Pessoal, lê. Não está rodando. Barrinha de rolagem aqui? Não está de jeito nenhum. Rodando. Que coisa, hein? Estranho. Aqui. Não está. Original também tá assim. Não tá normal. Não está descendo. Olha, tá falhando hoje. Para o compartilhamento. Yes. Deixa eu compartilhar. Que dificuldade hoje. Não está, aí não está descendo. Está com compartilhamento mais lento, certo? O seu compartilhando, ela não tem que ler. É isso. Tô achando estranho. Ele abriu. Estranho pra caramba. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele na internet. É mais fácil. Eu já abri ele aqui. Vamos ver numa janela do Chrome. Beleza. Está aqui.
Saiu não, né? Saiu. Não, a conferência estava aberta. Um monte de conferência aberta aqui, ó. É essa daqui, né? Vamos lá. Mas vai aparecer 2 vezes agora. Agora fecha aqui. Não, vai dar cacofonia agora. Não. Aqui tem um monte. Não, aqui não. Aqui, beleza. Agora eu vou compartilhar a janela. Guia do Google, que abri no Chrome. Aqui. Não cacofonia. Três vezes a conferência. Não, aqui agora é vamos entrar aqui. E do Chrome. A gente estilizando. Agora ele está com a tela do Chrome. Aqui agora só está mudando aqui. Gente, ela deu agora, gente. Que luta, hein? O que está acontecendo? Está travando dentro do Canvas. Oi, gente. Não está dando para ler, está muito miudinho. Ele não está conseguindo nem compartilhar. Gente, eu vou ter que ler para vocês. Infelizmente, como é que eu vou mandar para eu mando por e-mail, é mais fácil. Infelizmente, eu vou ter que ler, gente. Tem alguma coisa dentro do Canvas. Se é algum problema de Deus aí, não está conseguindo, gente. Vou perguntar para o John. O que está acontecendo? Bom, gente, uma manhã abafada de junho de 36, vesti um jaleco branco, engomado, coloquei o estetoscópio em minha maleta e conferi no espelho pela terceira vez se o nó da minha gravata estava certo. Seu doutor, né, Jerome Crow. Apesar do calor, caminhei rapidamente pela Cambridge Street até a entrada do Massachusetts General Hospital. Era um momento havia muito aguardado, meu primeiro dia de residência. Parar de brincar de médico, começar a ser um de verdade. Meus colegas de faculdade, vou mandar para vocês. E eu tinha passado os 2 primeiros anos em salão de conferência e em laboratórios, aprendendo anatomia, fisiologia, farmacologia e patologia em livros e manuais, usando microscópios e placas de Petri em experiência. Nos 2 anos seguintes, aprendemos junto aos pacientes. Fomos ensinados a organizar a história de um paciente, sua queixa principal, sintomas associados, história patológica, pregressa, informações sociais relevantes, tratamentos anteriores e atual. Depois, somos orientados sobre como examinar as pessoas, diferenciar a ausculta cardíaca normal da anormal, palpar fígado e baço, verificar os pulsos do pescoço, braços e pernas, observar o contorno do nervo óptico e a disposição dos vasos da retina. A cada passo éramos supervisionados atentamente por nossos mestres, os médicos praticantes, segurando nossas mãos firmemente. Ao longo daqueles 4 anos de faculdade de medicina, fui um aluno dedicado e esforçado, imbuído da crença que tinha de aprender todos os fatos e detalhes de modo que um dia pudesse assumir a responsabilidade pela vida de um paciente. Eu me sentava na primeira fila da sala de conferências e praticamente nem mexia a cabeça, quase catatônico de tanta concentração. Durante minhas aulas, prática de clínica geral, cirurgia, pediatria, obstetrícia, ginecologia, adotava uma postura igualmente concentrada. Determinado a reter todo o conhecimento, fazia longas anotações durante as palestras e depois das visitas aos pacientes. Todas as noites, transferia essas anotações para fichas que organizava em minha mesa, separadas por assunto. Nos fins de semana, eu tentava decorá-las. Meu objetivo era armazenar uma enciclopédia na cabeça, de modo que, quando recebesse um paciente, pudesse abrir o livro mental
e encontrar o diagnóstico e tratamento corretos. Os novos residentes se reuniram em uma sala de conferência do Buffett Building. O Buffett é uma elegante estrutura de granito cinza com 8 colunas jônicas e janela do chão ao teto, que data de 1823. Fica nesse prédio o famoso Domo do Éter, o anfiteatro onde o Éter anestésico foi apresentado pela primeira vez em 1846. Em 1976, o Buffett Building ainda tinha enfermarias com quase 2 dúzias de pacientes em uma única sala cavernosa, os leitos separados por uma cortina fina. Fomos recebidos pelo diretor do Departamento de Medicina, Alexander Leaf. Suas observações foram rápidas. Ele nos disse que, como residentes, tínhamos o privilégio de aprender e servir. Embora ele falasse quase sussurrando, o que ouvi foi alto e claro. O programa de residência no MGH, no Hospital de Massachusetts, era altamente seletivo e eles esperavam muito de nós durante nossas carreiras da medicina. Então, o chefe dos residentes entregou a agenda de cada residente. Havia 3 unidades clínicas, Buffett, Baker e Phillips. E nos 12 meses seguintes, nós iríamos passar por todas elas. Cada unidade ficava em um prédio distinto. E juntos, os 3 prédios refletiam a estrutura de classe dos Estados Unidos. As enfermarias de Buffett recebiam pessoas que não tinham médico particular, principalmente indigentes italianos do norte e irlandeses de Charlton e Chelsea. Os residentes tinham um grande orgulho de cuidar daqueles nessa enfermaria do Buffett, que eram os seus pacientes. O Baker Building recebia os pacientes semi-particulares, 2 ou 3 em uma enfermaria, operários e pessoas de classe média com plano de saúde. Nossa Senhora, hoje eu estou tendo problema toda hora. Meu Deus do céu. O que está acontecendo hoje? Ai, meu Deus do céu. Já o Adriano aqui deu problema de novo, derrubei minha aula de novo. Uma vez eu não consigo dar minha aula, gente. Mas que chatice. Não sei se ela não está me ouvindo. É impossível trabalhar desse jeito. Que estresse esse negócio. Se dá. Que paciência que eu estou. Nossa Senhora. Gente. Não conseguem fazer aqui. Não consigo nada. O que está acontecendo com esse Canvas hoje, gente? Gente, eu vou voltar a ler. Ok? Não consegue. Que coisa. Chatice isso hoje. Chatice. Bom, vocês estão me ouvindo? Vou tentar ler, porque eu não consigo. Então tá. Vou largar para lá, porque a informática não consegue resolver nada disso aqui.
Bom, os residentes tinham grande orgulho de cuidar dos pacientes, a enfermaria Buffett, que eram seus pacientes. O Baker Building recebia os pacientes semi-particulares. A unidade particular ficava na Phillips House, um elegante prédio de 11 andares com vista para o Rio de Charles. Os quartos eram simples ou suítes, e dizia-se que no passado as suítes abrigavam valentes e empregadas. Os muito ricos eram levados à Phillips House, para um grupo seleto de médicos particulares, um dos quais tinha consultório em Beach Hill, e eram deles mesmos membros das famílias fundadoras de Boston. Comecei na unidade Baker. Nossa equipe era composta de 2 residentes recém-chegados e um residente-chefe. Depois da reunião com o Dr. Leff, nós 3 começamos a trabalhar imediatamente em uma pilha de prontuário de paciente. O residente-chefe dividiu nossas tarefas em 3 grupos, ficando com os mais doentes. Nós tínhamos um plantão a cada 3 noites, e meu turno foi o primeiro. Ficávamos sozinhos, responsáveis por todos os pacientes do andar e pelos que fossem internados. Mais ou menos como fazia isso no Brasil. Às 7 horas da manhã seguinte, nos reuníamos e verificávamos o que tinha acontecido durante a noite. Lembre-se, seja forte e aguente firme, disse-me o residente-chefe. E os clichês eram brincadeira apenas em parte. Os novos residentes só deveriam pedir ajuda em circunstâncias extremas. Você pode me enviar uma mensagem se realmente precisar de mim, mas estarei em casa dormindo, já que estive de plantão na noite passada, acrescentou o chefe. Apalpei o bolso esquerdo já leve e senti o volume das minhas fichas da faculdade. Disse a mim mesmo que as fichas me dariam laço para navegar sozinho. Passei a maior parte do dia lendo os prontuários dos meus pacientes e apresentando a eles. O nó no estômago diminuiu aos poucos, mas voltou a apertar quando meu colega residente e o residente-chefe me passaram seus pacientes, alertando-me para os problemas que poderia encontrar no plantão. Um silêncio crepuscular desceu sobre o Baker. Ainda havia alguns pacientes que eu não tinha visto. Fui para o quarto 632, conferi o nome na porta com minha relação e bati. Uma voz me mandou entrar. Boa noite, Sr. Morgan. Sou o Dr. Groppman, seu novo residente. O Dr. Groppman ainda me soava estranho, mas estava impresso no crachá, preso ao meu jaleco. William Morgan era descrito na ficha como um afro-americano de 66 anos de idade, com hipertensão difícil de controlar com medicamentos. Tinha sido internado no hospital 2 dias antes, com dores no peito. Busquei em minha enciclopédia mental o fato de que os afro-americanos têm um alto risco de hipertensão, que pode ser agravada por hipertrofia cardíaca e insuficiência renal. A primeira avaliação da emergência e os exames de sangue e eletrocardiograma posteriores não indicaram angina, dor provocada por obstrução da artéria coronária. O Sr. Morgan apertou minha mão com força e sorriu. Primeiro dia, hein? Fiz que sim. Vi em seu prontuário que o senhor é carteiro. Meu avô também trabalhou nos Correios, disse. Carteiro? Não. Ele separava correspondência e vendia selos. William Morgan me disse que tinha começado assim, mas que era um tipo inquieto e se sentia melhor trabalhando do lado de fora que internamente, mesmo no pior clima. Entendo o que quer dizer. Respondi pensando que naquele exato momento, sozinho, encarregado de um andar cheio de pessoas doentes, eu também preferiria estar do lado de fora. Informei ao Sr. Morgan sobre as radiografias feitas mais cedo daquele dia. As radiografias gastrointestinais não tinham revelado nenhuma anormalidade no esôfago ou no estômago. Bom saber disso. Eu estava prestes a me despedir quando o Sr. Morgan me deu um pulo na cama, seus olhos se arregalaram, seu queixo caiu, seu peito começou a arfar violentamente. O que há de errado, Sr. Morgan? Ele sacudiu a cabeça sem conseguir falar, arfando desesperadamente. Tentei pensar, mas não consegui. A enciclopédia apareceu, as palmas das mãos ficaram úmidas, a garganta seca. Eu não conseguia me mexer. Meus pés pareciam estar colados no chão. Esse homem parece ter problema, disse uma voz profunda. Virei. Atrás de mim havia um homem na faixa de 40 anos, com cabelo preto curto, olhos escuros e um bigode de pontas viradas. Ele se apresentou. John Brusley. Trabalhei aqui há alguns anos e passei para ver velhos amigos. Sou cardiologista da Virgínia. Com aquele bigode curvado e o cabelo curto, Brusley parecia um personagem da Guerra de Secessão. Lembrei que um famoso general com seu nome tinha lutado naquele conflito. Brusley rapidamente tirou o estetoscópio do meu bolso e colocou no peito do Sr. Morgan.
Após alguns segundos, deixou a campana do instrumento posicionado sobre o coração do Sr. Morgan e tirou o aparelho dos ouvidos. Ouvi alguma coisa que parecia uma torneira completamente aberta, depois fechada por um instante, depois novamente aberta, com o padrão se repetindo. Este cavalheiro acaba de sofrer uma ruptura da válvula aórtica, disse Bussard. Ele precisa do serviço de um cirurgião cardíaco, imediatamente. Dr. Bussard ficou com o Sr. Morgan enquanto eu saía correndo em busca de uma enfermeira. Ela mandou outra enfermeira chamar a equipe de cirurgia e correu de volta comigo, levando o carrinho de parada. Dr. Bussard entubou o Sr. Morgan e a enfermeira começou a bombear ar com uma bolsa de respiração. Quando as enfermeiras chegaram, o residente de cirurgia cardíaca apareceu. Juntos levamos o Sr. Morgan para a sala de cirurgia. Dr. Bussard se despediu, agradeci. Voltei para o meio e fiquei alguns minutos sentado na sala das enfermeiras. Eu estava perturbado. O acontecimento parecia surreal. Ter uma primeira conversa agradável com um de meus pacientes e, de repente, como em um terremoto, o salto do Sr. Morgan e a aparição Deus é Martini do Dr. Bussard. Senti o peso das fichas no bolso. Apenas conceito A, quando estudante, fingindo ser médico. Agora, no mundo real, me dei um F. Forcei-me a cumprir minhas obrigações quando o resto da noite. Conferir o nível de potássio de um paciente com diarreia, ajustar a dose de insulina para o diabético com nível de glicose no sangue ao demais, pedir a transfusão de 2 bolsas de sangue para uma mulher idosa com anemia. No intervalo das tarefas, meu pensamento retornava ao que eu tinha conhecido por Sr. Morgan. Nas palestras de fisiologia da faculdade, eu tinha aprendido as importantes fórmulas de desempenho cardíaco e troca de gases aos pulmões. Na aula de farmacologia, a ação de vários medicamentos do músculo cardíaco. Nas rondas com os pacientes, tinha passado horas auscultando corações. Mas não tive nenhuma ideia do que estava ouvindo no peito do Sr. Morgan, nem do que fazer com isso. Minhas notas altas eram sem sentido. O comitê de seleção do hospital tinha cometido um erro, me aceitando como residente. Após todos os anos de preparação, acabei com uma cabeça vazia e meus pés presos no chão. Felizmente, o restante da noite foi sem incidência. 3 pacientes foram internados, mas nenhum deles estava muito doente. E a maior parte da avaliação tinha sido feita na emergência antes da transferência para Alabama. Por volta das 3 horas da manhã, telefonei para o centro cirúrgico. Soube que o Dr. Morgan tinha sobrevivido a uma cirurgia cardíaca aberta, o Sr. Morgan, com uma prótese valvar firmemente colocada no lugar. Meus ombros despencaram de alívio. Aquela primeira noite como residente me ensinou que eu precisava pensar de uma forma diferente da qual tinha aprendido na faculdade de medicina. Na verdade, diferente da forma como eu sempre tinha pensado seriamente durante minha vida, embora eu tivesse conhecido os pacientes como o Sr. Morgan antes. Na faculdade de medicina, tínhamos estudado o que era o chamado estudo de casos, pacientes na forma de informações escritas. O médico responsável apresentava uma descrição detalhada que começava mais ou menos assim. Um funcionário dos Correios aposentado afro-americano, 66 anos de idade, com história de hipertensão mal controlada, chega ao hospital se queixando de dor torácica, que tem piorado ao longo das semanas. A primeira avaliação descartou angina. No 3º dia de internação, ele tem insuficiência respiratória aguda. O médico, então, daria mais detalhes sobre o Sr. Morgan. Seus níveis elevados de pressão arterial, os medicamentos que não conseguiram controlar o quadro anteriormente. E nos conduziria para uma análise do problema. Primeiramente, a queixa principal do caso de insuficiência respiratória aguda. Em segundo lugar, a história da doença, com a angina tendo sido descartada. Em terceiro, a história patológica pregressa, especialmente hipertensão não controlada. Quarto, o exame clínico. Nesse momento, o médico falaria sobre o que estava sendo ouvido pelo estetoscópio. Som de respiração descrito como roucos, indicando fluido dos pulmões, outra bulha cardíaca, um S3, indicando insuficiência cardíaca, e um sopro do tipo crescendo, decrescendo da insuficiência aórtica. Sangue sendo bombeado através do ventrículo esquerdo para a aorta, mas depois correndo novamente para o coração. Mãos se ergueria na sala com alguns alunos apresentando suas ideias sobre o que havia de errado. Nosso mentor receberia as hipóteses e as escreveria no quadro, criando um diagnóstico diferencial. Uma lista de possíveis causas da falta de ar, em um homem com aquela história clínica e aqueles achados físicos.
A partir desse diagnóstico diferencial, ele apontaria a resposta certa e depois relacionaria as medidas adotadas para restaurar as funções respiratórias e cardíacas, até o paciente ser submetido a um bypass cardiopulmonar na sala de cirurgia. Nos 2 últimos anos de faculdade, quando vimos o paciente em rondas hospitalar, o médico responsável preparou para nós uma estratégia intelectual semelhante. Ele nos conduzia em uma análise serena, objetiva e linear das informações clínicas e como tratar o paciente. Mas, como afirma Robert Hahn, do Instituto de Ciências Cognitivas da Universidade de Colorado, a ironia é que nosso mestre, o médico assistente, não pensa dessa forma quando realmente encontra um paciente como William Walker. Nesses momentos, escreve Hahn, definitivamente não fica claro que esteja sendo empregado qualquer raciocínio. Os estudos mostram que, enquanto normalmente são necessários 20 ou 30 minutos de exercício didático para o médico e os alunos chegarem a um diagnóstico coerente, um clínico experiente, em geral, necessita de apenas 20 segundos para ter uma noção do que há de errado com o paciente. Segundo Hahn e outros pesquisadores em cognição médica, se eu tivesse perguntado a John Bunsted o que estava se passando na cabeça dele, ele teria dificuldade em descrever. Simplesmente aconteceu rápido demais. Dr. Pat Cosmer, médico, emergencista em Halifax, na Nova Escócia, começou a carreira acadêmica como psicólogo de desenvolvimento e hoje estuda cognição médica. Ele me explicou que a tomada de decisão de carne e osso é baseada no chamado reconhecimento de padrões. As principais pistas do problema de um paciente, seja da história clínica, do exame físico, da radiografia ou exame do laboratório, se encaixam em um padrão que o médico identifica como uma doença ou condição específica. O reconhecimento de padrões, disse Cosmer, reflete uma percepção imediata. Isto ocorre em segundos, basicamente sem qualquer análise consciente. É baseado principalmente na avaliação visual do paciente pelo médico. E não ocorre segundo uma combinação de pistas linear, passo a passo. O cérebro funciona como um ímã, atraindo pistas de todas as direções. Naquela primeira noite como residente, também aprendi que o pensamento é inseparável da ação. Donald Shaw, professor do Instituto de Tecnologia em Massachusetts, estudou padrões cognitivos em várias profissões. A medicina, afirmou, envolve pensamento em ação, diferentemente, por exemplo, da economia. Os economistas trabalham começando por reunir um grande volume de informações, depois as analisando meticulosamente, só depois da coleta e da análise, chegam a conclusões e fazem recomendações. Médicos à beira do leito não coletam muitas informações e depois, relaxadamente, levando hipóteses sobre possíveis diagnósticos. Na verdade, os médicos começam a pensar em diagnóstico no exato instante em que vê um paciente. Mesmo quando estão dizendo oi, eles avaliam a pessoa, registrando sua palidez, o rubor, a inclinação da cabeça, os movimentos de olhos e boca, o modo como a pessoa se senta ou levanta, seu timbre de voz e a maneira como respira. Suas ideias sobre o que há de errado continuam a evoluir quando examinam os olhos, ao escudo do coração, palpa o fígado e estuda as primeiras radiografias. As pesquisas mostram que a maioria dos médicos chega rapidamente a 2 ou 3% de diagnóstico no momento em que recebe o paciente. Alguns poucos talentosos podem manter 4 ou 5 em mente. Todos formulam suas hipóteses a partir de um conjunto de informações muito incompleto. Para fazer isso, os médicos se valem de atalhos. Isso é chamado de heurística. Klosker disse que a heurística floresce quando o médico avalia pacientes desconhecidos, quando precisa trabalhar rápido ou quando seus recursos tecnológicos são limitados. Os atalhos são a reação do médico à incerteza e às exigências da situação. São as ferramentas de trabalho básicas da clínica médica, quando o médico precisa combinar pensamento e ação. Como diz Klosker, eles são rápidos e simples, o cerne da tomada de decisão de carne e osso. O problema é que a faculdade de medicina não ensina atalhos. Você, na verdade, é desencorajado a se valer deles, já que eles se afastam muito dos exercícios didáticos em sala de aula ou nas rondas hospitalares comandadas por médico assistente. Em nosso estudo de caso de um paciente com o Sr. Morgan, após termos analisado sistematicamente todas as peças do problema, seríamos instados a refletir sobre a ciência básica subjacente à insuficiência cardíaca. Aí se seguiria um debate animado sobre as mudanças
na qualidade do músculo cardíaco e nos fluxos de pressão através da válvula rompida. É claro que o médico precisa conhecer fisiologia, patologia, farmacologia, mas também deve aprender sobre heurística, o poder dos atalhos e a necessidade deles e sobre os armadilhas e riscos. Mais à frente, iremos estudar como a heurística serve de base para todo o raciocínio médico amadurecido, como ela pode salvar vidas e como também pode levar a graves erros na tomada de decisão clínica. Mais importante, os atalhos corretos precisam ser utilizados na temperatura emocional ideal. O médico precisa estar consciente de qual heurística está utilizando e como seus sentimentos internos podem influenciá-la. Os efeitos de sentimentos internos de um médico e seu raciocínio não merecem atenção na formação médica e nas pesquisas sobre tomada de decisão. A maioria das pessoas supõe que a tomada de decisão médica é um processo objetivo e racional, livre de emoções, disse Pat Crosby. Na verdade, é o contrário. O quadro interno do médico, seu nível de tensão, age e influencia fortemente suas análises clínicas e suas ações. Crosby falou da lei de Wexton, sobre o desempenho de tarefas desenvolvida por psicólogos estudando habilidade psicomotora. Ela é representada por uma curva em forma de sino. O eixo vertical representa o desempenho da pessoa e o horizontal o seu grau de estímulo, ou seja, o nível de tensão determinado por adrenalina e outra substância química relacionada com o estresse. Antes da elevação, na base do sino, há pouco ou nenhuma tensão. Você quer estar no auge, onde você pensa e se comporta da melhor forma. E o Krause batizou isso de ansiedade produtiva, o nível ideal de tensão e ansiedade que torna a mente concentrada e provoca reações rápidas. 30 anos depois daquele episódio angustiante no quarto do Sr. Morgan, vi 3 alunos de medicina com ansiedade extrema semelhante. Eles estavam cuidando de um homem da casa dos 40 anos, chamado Stan, que havia chegado em emergência com forte dor abdominal. Stan tinha febre baixa e sua pressão arterial estava caindo. Quando os estudantes começaram a examiná-lo, gritou para que aliviasse o seu sofrimento. Por favor, parem com a dor, cobrou-lhes. Os estudantes parecem entrar em pânico. Um deles pegou uma seringa com morfina e a injetou na via intravenosa presa ao braço de Stan. Em 1 minuto, Stan parou de respirar. Os alunos pediram ajuda para uma ressuscitação cardiorrespiratória. Felizmente, Stan não é um paciente de verdade. A despeito da textura macia de sua pele, do timbre verdadeiro de sua voz e da pulsação em seus braços. Ele é um manequim de alta tecnologia. Pode ser programado para apresentar a fisiologia normal ou os sinais de diversas doenças e a responder de forma autêntica ao tratamento. A doutora Nancy Oriol, diretora da Faculdade de Medicina de Harvard, disse que os 3 alunos daquele dia eram iguais a todos os outros novatos que tinham cuidado de Stan. Nenhum dos grupos conseguia oferecer o diagnóstico correto. A pressão arterial de Stan estava caindo porque ele tinha pancreatite aguda. Os alunos não conseguiram dar a ele o tratamento correto por essa condição e não pediram os tipos e os volumes certos de líquidos intravenosos para aumentar a sua pressão arterial. Em reação aos vídeos de dor de Stan e seus pedidos de que algo fosse feito, vários estudantes injetaram uma dose de morfina, provavelmente letal. O que acontece com você, Jerry, no quarto do seu nome, foi o que aconteceu com o estudante com Stan, disse a doutora Oriol. Foi como se tudo que você aprender na faculdade tivesse sido apagado. As simulações com Stan são concebidas para funcionar como uma ponte entre o aprendizado analítico em sala de aula e o reconhecimento de padrão apresentado no alto da curva de Yerkes-Dodson. Mas como Orion e outros admitem, continuará a chegar o momento em que o aprendiz não poderá mais ser um aprendiz, quando ele será a pessoa que terá a responsabilidade por um paciente vivo, que respira e tem necessidades. O estímulo extremo surge não apenas quando, naquele primeiro encontro com o Sr. William Morgan, mas durante todo o período como residente. Durante essa formação, os jovens médicos paulatinamente aprendem como se afastar do limite da curva de Yerkes-Dodson, na direção de pontos de desempenho eficiente. Meu grupo de residentes fez isso, como os residentes ainda fazem, principalmente segundo a massa. Veja um, faça um, ensine um. No pronto-socorro, na unidade de tratamento intensivo, nas enfermarias, você viu um que pode ser um infarto agudo do miocárdio, também chamado de ataque cardíaco. Uma embolia pulmonar, uma hemorragia cerebral ou uma crise epiléptica. Se tiver sorte e isso acontecer de dia, o residente-chefe não estará em casa dormindo e será chamado ao local
avaliará rapidamente a situação, dará ordens e trabalhará para salvar o paciente. Com o residente que viu você participou em parte começando a fazer seguindo as instruções do residente, enquanto ela escutava o coração, os pulmões, examinava as pupilas dilatadas ou inseria um tubo de respiração através de uma boca trincada. Você prestou toda atenção nas ordens do residente-chefe, nas medidas que ele tomou para fornecer oxigênio a um pulmão lesado, estabelecer a pressão arterial com o coração insuficiente, estancar uma hemorragia ou conter as descargas elétricas de um cérebro tendo uma crise epiléptica. Se você tiver muita sorte, apesar da correria do momento, o residente-chefe poderá oferecer algumas palavras explícitas, explicando as soluções de que se valeu para inserir um tubo na traqueia, e não, equivocadamente, no estômago, no esôfago, como definir uma dose de anticoagulante para uma embolia pulmonar. Qual medicamento ele preferia para tentar restaurar a pressão em queda ou conter a crise epilética. Na próxima vez, você já estará mais preparado para imitá-lo. Começará a pensar e agir simultaneamente. Dr. Banks precisou de cerca de 15 segundos para descobrir o que havia de errado e o que fazer para o William Morgan. Os médicos tiveram 15 anos para refletir no caso de Anne Dodge. Anne Dodge estava tendo uma morte lenta por desnutrição. William Morgan teria morrido rapidamente por insuficiência cardíaca aguda. A condição de Anne Dodge pedia a eliminação de um único elemento de sua dieta, o glúten. A de William Morgan exigia intervenção complexa, com a abertura de seu coração e a colocação de uma nova válvula. Dados esses contrastes, você pode imaginar que um médico pensa de modo diferente com a Anne Dodge e com o William Morgan. Certamente, o tempo e a tarefa determinam quanta análise intencional em oposição a quanto raciocínio intuitivo rápido necessário. Mas eu diria que semelhanças importantes superam toda a diferença. Nos dois casos, Miron, Falcon e John Buster reconheceram um padrão clínico, e nos dois casos eles tiveram de conter suas emoções interiores. Fauci teve de evitar o sentimento negativo que os médicos têm por paciente classificado como psiquiátrico, considerando tais pessoas neuróticas, enjoadas, perturbadas e geralmente fantasiosas. O fardo, já que eles não encontram a verdade em suas queixas físicas e, portanto, não merecem ser levados a sério, porque seus sintomas não se originam no peito, nos intestinos ou nos ossos, e sim na mente. Um grande número de pesquisas demonstrou que pacientes considerados como tendo desordem psicológica recebem pouca atenção de clínicos, cirurgiões e ginecologistas. Em consequência disso, seus problemas físicos frequentemente devem ser diagnosticados, ou o diagnóstico demora. O sentimento negativo do médico embaça seu raciocínio. Buster enfrentou um desafio diferente. Reduziu seu grau de euforia de modo a pensar e agir rápido e eficientemente. Nos dois casos, o ajuste adequado à temperatura emocional salvou uma vida. Cognição e emoção são inseparáveis. As duas se somam em todos os encontros com todos os pacientes. De forma óbvia, é uma tragédia clínica como a de William Morgan, mas sutilmente é um caso crônico demorado como o de Anne Dodge. A importância de um médico compreender seu estado interior ficou clara quando contei aos colegas o que tinha acontecido no quarto de William Morgan. Meu medo e minha ansiedade eram familiares a eles. Mas o que eu e meus colegas raramente reconhecemos, e o que os médicos realmente discutem, desde quando era aluno de medicina, residência, e mesmo ao longo de suas carreiras profissionais, é como outras emoções influenciam a percepção e a avaliação de um médico, suas ações e reações. Durante muito tempo, eu entendi que os erros que cometeram na medicina fossem basicamente técnicos. Prescrever a dose errada de um medicamento, fazer uma transfusão de sangue incompatível, marcar uma radiografia de um braço direito em vez de esquerdo, mas como cada vez mais as pesquisas revelam, os erros técnicos são responsáveis por apenas uma pequena parcela de nosso diagnóstico e tratamento errado. A maioria dos erros é de raciocínio equivocado. E parte do que provoca esses erros cognitivos são nossos sentimentos internos, aqueles que não admitimos mentalmente, que muitas vezes nem sequer reconhecemos. Bom, esse é o texto, gente. Deixa eu tomar água aqui. Vamos lá. O que esse texto fala para vocês? Pode falar à vontade. Vamos lá. Nós estamos entrando em medicina. O que esse texto fala para vocês? Eu vou mandar para eles, porque hoje o computador deu pau, eu estou lá aqui. O que esse caso, essa história do Dr. fala para vocês? Eu tive um paciente grave, e quais a dificuldade que ele achou que ele era um bom estudante de medicina, ele era um aluno concentrado, um bom aluno, tinha todas as fichas dos estudos que ele fazia, anotava tudo,
era trabalhador, e quando ele conhece o primeiro paciente dele, no primeiro dia de plantão, e estabelece uma conversa, uma boa relação, tipo assim, você foi carteira, meu avô também, para estabelecer a relação, esse paciente tem uma crise e entra em estado grave à frente dele. E ele não sabia como fazer isso. Sorte que chegou, naquele momento, um outro cardiologista, né, experiente, que estava visitando os colegas, e que aí, com o estetoscópio, colocou o estetoscópio do pescoço, ali no tórax, e disse, é isso que está acontecendo com o paciente. Ele não conseguia, como o doutor João, o próprio residente, ele não conseguiria dar esse diagnóstico. E isso tinha que ser rápido, porque o paciente tinha que ir correndo para onde? Tinha que ir correndo para o processo cirúrgico. Quando eu fazia terapia intensiva, eu era chefe da UTI do Hospital Mater Dei, UTI pediátrico. E um dia, um sábado pela manhã, não era minha supervisão, mas eu morava perto, passei para o Mater Dei e falei, deixa eu ir da UTI, dar um pulo. A gente sempre tem essa mania. Cheguei, olhei, como é que tá aí, gente? Tem uma criança ali que está grave, não está melhorando, um menino grande, entubado. Esse menino está preocupado. Eu de cá olhei da porta da UTI e falei, esse menino está ficando cinza. A cor dele está piorando. O que eu sei com esse menino? Está ficando bradicardia, o que está acontecendo? Me dá um avental, e fui escovando a mão logo, tirei o relógio, então um avental, e peguei o estetoscópio, coloquei. O que eu achei? Bolhas hipofonéticas. Bolhas hipofonéticas. O que vocês pensam em bolhas hipofonéticas? Hipofonéticas. Se alguém pensa, bolhas hipofonéticas. E os tetos? Que é isso? Não estou ouvindo as bolhas. O que estava acontecendo naquele momento? Choque? Sim, Gustavo. Assim, um choque, aí seja choque hipovolêmico ou distributivo, né? Existe uma classificação de choque. Mas, na hora que estava correndo, que eu senti bolhas, o que eu disse? Olhei para o menino e vi que ele estava com um cateto umbilical. Nesse cateto umbilical, eu estava injetando o quê? Estava passando o soro dele. Ele estava recém-nascido. Soro. Falei, gente, qual é a possibilidade de ser isso aqui? Qual que o meu raciocínio foi? O que eu pensei que era? O que vocês acham que eu pensei? Vamos lá. O que você acha que o diagnóstico que veio na minha cabeça assim? Pá! Vamos lá. Vocês estão fazendo clínica já, o 7º período. O que vocês acham que eu pensei de imediato? Não, mas era alguma coisa que a bolha está hipofonética. Então, a sepse, eu teria que... Um derrame aonde, Isabela? Vamos lá. Heurística, né? Aquele que fala de heurística. 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 Pericárdio, Isabela. Exatamente. Um derrame pericárdio. Exatamente. O que eu pensei? Tamponamento cardíaco. Esse menino, esse líquido que entra pelo cateto umbilical, foi lá para a área cardíaca e tamponou o coração desse menino. Falei, gente, me arruma um dreno correndo, gente, e chama o cara do ecocardiograma, que lá no hospital tem tudo isso fácil, né, o ecocardiografista, para fazer um eco correndo e me dar um material de drenagem torácica agora. Mediastina agora. Rapidamente, me dá aí o catéter, me dá uma seringa grande, e eu já vou na asepsia, né? Vou limpar aqui, já vou e chamo o cara aqui para vir agora. Nesse minuto,
que eu vou começar a drenar o pericárdio desse menino. Esse menino estava fazendo tamponamento cardíaco. Para não demorar, que eu não vou esperar chegar, não. É agora, desse meu jeito. O cara estava perto, estava na sala ao lado, veio correndo, até o médico aqui, não dá bastante, mas ele é médico aqui, coincidência, pediatra, o André. O André, cardiologista, nosso pediatra. E aí, enquanto eu fazia bicepsia e ia colocando o dreno, o André foi passando o eco, o transdutor. E era exatamente isso. Eu fui tirando líquido. E o coração do menino, que estava bem miudinho, à medida que eu ia tirando líquido, o coração ia aumentando, no tamanho normal. E o eco mostrou exatamente isso. Uma bela coincidência é que o cardiologista estava perto, o eco. Então, naquele momento, eu pensei, bolhas hipofonéticas desse menino aqui. Esse menino não é um menino grande. Esse menino não tem motivo. Esse menino tá desse jeito. Esse menino está morrendo, está bradicardia, está ficando roxo. Assim, e não é a ventilação mecânica aumentando a PI, aumentando a pressão, aumentando a FiO2 100%. Não é um menino que tem um problema respiratório grave. Mas o meu raciocínio foi, esse menino sofreu um derrame. Tem algo aqui que está comprimindo esse coração e está fazendo o quê? Isso é um tamponamento cardíaco. E era um tamponamento cardíaco. Então, você pensa o seguinte, o que é que a gente quer discutir com vocês o tempo todo? Eu estou conversando com vocês com um caso clínico. Por isso que eu queria que ele lesse esse livro aqui, esse capítulo que eu vou mandar para vocês, como os médicos pensam. E aí nós vamos lá para o livro de Semiologia do Adulto, da Biblioteca Virtual. Vocês vão ler lá, não vai dar tempo hoje, mas vocês vão ler lá a história da semiologia, a arte de examinar o paciente, e mostra como é que é exatamente isso. Então, como é que o médico tem que pensar? O médico tem que ter um raciocínio muito rápido de coisas que ele já viu, que ele imagina que ele sabe do ponto de vista da semiologia, da semiotécnica, e pensar numa possibilidade diagnóstica. O que me ajudou a pensar no tamponamento cardíaco? O que vocês acham? Vamos lá, Isabela. Você estava aí. O que vocês acham que me ajudou a pensar que era o tamponamento cardíaco, que era o derrame, né, do pericárdio? Isabela, qualquer outra pessoa aí. O que vocês acham que me ajudou a pensar que era isso? Rapidamente associei. Eu nunca tinha enfrentado o catéter. Quando eu vi bolha hipofonética e olhei para o menino, que o cateter umbilical estava lá, eu falei, está entrando líquido direto, esse cateter perfurou e está entrando direto na área cardíaca desse menino. Duas coisas que me veio na hora. O cateter, o achado em bolha hipofonética e o cateter. E o menino que não era para estar naquele sofrimento. Era um menino grande, 3 quilos e pouco. Então, eu rapidamente fiz uma associação. E friamente, o que eu fiz? Né? O controle interno seu. Friamente, eu passei o dreno e comecei a tirar. Eu não sabia mexer no jogo para drenar, na verdade, mas o choque, o Gustavo, o Santos, o choque, o menino UTI é um menino que está sendo acompanhado, bicho, então o choque ele não vem de repente. Né, porque ele tem os sinais, e dentro da UTI você tem monitoramento constante, enfermagem médica. Não é isso. Aquilo foi uma coisa aguda, assim, o menino, em meia hora, o menino estava morrendo. Então, aquilo foi uma coisa aguda, o cateter perfurou e começou a jogar o líquido, todo o soro que ele estava recebendo, a nutrição parenteral, que estava recebendo parenteral, estava tudo no coração dele. Era isso que estava acontecendo. Então, eu nunca tinha visto um tamponamento cardíaco. Mas eu tinha na minha cabeça que isso pode acontecer. Eu associei bolha hipofonética, catéter, nutrição parenteral, piora do menino, surdo desse jeito, o menino daquele tamanho, que era um menino 3,2 kg. O que eu disse? Isso está acontecendo uma coisa aqui. E aí o que eu faço? Vou lá e tomo uma conduta. Então, o que nós vamos discutir aqui, e aí vocês vão olhar o capítulo lá da história da semiologia, a examinar o paciente, a história toda, que é o seguinte, é como é que nós vamos ter a possibilidade de acertar mais e errar menos. Como que eu diminuo os erros em medicina? Porque os erros existem.
Né? Há questões técnicas também, não é só técnica, não. Há outro tipo de questão. Como é que eu faço um raciocínio rápido? E olha que o Dr. John, né, o Dr. Jeremy Krupp era um excelente estudante, foi um excelente aluno de medicina, uma escola excelente. Olha a dificuldade que ele teve. E aí é claro que se eu fosse ver outro paciente de outra situação dessa, eu já estaria, mas foi a primeira vez que eu vi um paciente com temperamento cardíaco, um recém-nascido. Mas o meu raciocínio naquele momento foi voltado para isso. Eu olhei e pensei assim, líquido da cavidade, líquido do pericárdio, preciso tirar isso daqui agora. E se o ecocardiograma tinha chegado, eu tinha tirado do mesmo jeito. E tinha salvo. E à medida que eu fui tirando o líquido do menino, a parenteral saindo naquela seringa, naquele negócio, o menino foi corando. Ele foi corando, e o coração, que estava bem miudinho, foi pelo eco, você viu que o coração voltou ao normal. Foi maravilhoso. Do ponto de vista, sim, naquele momento, foi um momento assim, crucial. E eu, por acaso, passei na UTI e bati aquilo no olho. Assim, aquele olhar clínico de alguém que tem maior experiência, que tem maior, né, que está mais acostumado a enxergar situações de dificuldade. O que nós vamos discutir nessa disciplina, como é que nós vamos acertar mais e errar menos? O que eu tenho para fazer? Como é que eu faço para fazer isso? Olha que possibilidades, que recursos que eu tenho para que eu possa acertar mais. É isso que nós vamos fazer. Então, essa é a disciplina se apresentando. Vocês leiam aí a história da semiologia que eu mandei na arte de examinar o paciente e epidemiologia clínica. E na próxima aula a gente vai começar a entender como é que eu reduzo a possibilidade de erro. Ok? Obrigado aí, desculpa pela confusão, vou fazer chamado, ninguém saindo. Vou chamar porque hoje um dia a internet não está bom. Eu vou lá chamar vocês agora. Vamos todo mundo ficar pensando nisso. Como é que eu faço para acertar mais? Né? E errar menos.